Sejam muito bem-vindos à 9ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer e hoje o nosso convidado é o Dr. William Binotti. Muito prazer em ter você aqui conosco, William. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder entrar num podcast e falar um pouco da trajetória e dos interesses. Perfeito. Deixa eu te apresentar, William. Então, o William é médico oftalmologista formado pela Universidade de Taubaté, fez residência em oftalmologia tanto no Brasil como nos Estados Unidos, tem fellowship em córnea, né, no Massachusetts Eye and Ear, na Escola de Medicina de Harvard, pós-doutorado em imagem ocular, autor de artigos internacionais, capítulos de livro, com patente e inovação também registrada nos Estados Unidos, atuação como revisor e editor científico. William, eu vou começar, queria que você falasse um pouquinho assim da tua história. Você nasceu, onde você nasceu, onde você estudou, um pouquinho, e aí já emendar para explicar para a gente assim, em que momento essa ideia de fazer uma carreira fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, se tornou algo assim, um ponto sem retorno, assim, algo concreto. Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Claro. Obrigado pela introdução. Uma breve história minha meu pai é brasileiro e minha mãe é americana. Mas eu nasci e cresci quase minha vida toda, exceto os últimos 9 anos que estou morando aqui em Boston, no Brasil. Então, eu cresci com inglês, ou com minha mãe ensinando a gente inglês, então sempre tive esse background e tenho a cidadania americana também, que eu mantive desde a época. E essa foi minha trajetória antes de entrar na faculdade de medicina. Entrei na medicina, fiz residência, meu pai é oftalmologista, eu tentei fugir desse destino, mas, enfim... acabei gostando tanto na faculdade, falei, eu vou ver se eu vou gostar. E no fim, virou a minha carreira e minha paixão, que eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto, que eu ia querer repetir uma residência de oftalmologia. Puxa, é verdade, repetir uma residência é algo para poucos. Isso talvez a gente vai tocar nesse assunto, né? Tem que vir algo interno, de dentro de você, que te motiva, te inspira, que o caminho é longo e nem sempre é fácil, mas se você está determinado e é isso que você quer, sempre é possível. Eu sempre sou do pensamento que eu acho que todo mundo consegue, basta você se dedicar, se planejar bastante e ter em foco realmente os seus objetivos. Então, depois da residência, eu tive uma exposição, e durante a faculdade inteira, a gente não teve muito no Brasil, pelo menos na minha formação, exposição a pesquisa, a um projeto científico mais rígido. TCC eu fiz, mas foi assim, foi marginando só a parte, a produção científica. Então eu sempre tive esse desejo, eu queria estar no meio acadêmico, eu gosto de aprender, ensinar no meio acadêmico, e foi esse o motivo inicial para ir para os Estados Unidos. Eu queria só fazer um research, e foi essa pós-graduação que eu fiz em imagem, que acabou virando acho que o motorzinho, o fogo que me empurrou para continuar aqui nos Estados Unidos. Então, era para ser um ano, e ia voltar para o Brasil e ia continuar minha vida. Meu pai é oftalmologista, eu tinha um consultório, se eu quisesse, prontinho para começar minha carreira. Mas é engraçado como a vida traz... Então você não foi definitivo, a ideia era ir entendi, esse para era fazer o ponto principal. Exato, eu vim para fazer research, aí um ano acabou virando 2, porque o projeto engatou, e aí a hora que eu me oferecer para ficar mais um ano, no segundo ano, eu falei para minha esposa que veio comigo, que foi uma parte essencial também da minha trajetória. Ela falou, querem que ficar um ano, mais um ano, a gente vai ficar 2 anos, a gente é recém-formado, né, nem começou ainda a nossa vida profissional no Brasil, e a gente queria... Eu falei, se a gente for para ficar, eu quero prestar, eu quero ser médico aqui nos Estados Unidos. Porque todo mundo tem, eu acho que, voltando à sua pergunta, todo mundo tem esse desejo, eu gostaria de ser médico nos Estados Unidos ou fora, né, te dá
é um desafio e vamos dizer, até um status, né? Uma, uma conquista bem grande, né? Sim, sem dúvida. Porque é bem concorrida, mas a realidade é que um ano acaba virando 2, eu falei, não, a gente vai prestar e a gente quer, então eu acho que o definitivo foi quando a gente sentou e falou, já que eu vou fazer 2 anos de pesquisa, eu vou, nesse tempo, estudar e aplicar, e foi esse o ponto de retorno. A gente começou a botar na mesa, ok, então o que a gente precisa? Então, acabou nossos finais de semana, a gente só vai estudar, e Ela uma coisa também foi é puxando, médica. ela também é E médica, a ela gente se passou pelo mesmo conheceu. processo que você, então. Por isso que eu falo que foi essencial, porque ela foi o meu apoio e eu o apoio dela, a gente estava na mesma situação. Então, ela também veio para fazer pesquisa e ia voltar, ela é otorrino, e, e acabou a gente prestando a prova, e os dois, então a gente conseguiu, vamos dizer, o impossível, que todo mundo falava, vocês são loucos, é impossível, 2 dos mais competitivos, porque otorrino, né, é muito competitivo aqui também. E, assim, mostra, por isso que eu acho que todo mundo é capaz, mas você tem que ter o foco certo e a motivação certa. E na época vocês não tinham filhos, né? Não tinha. Isso ajuda bastante. Ajudou também. William, e aí então vocês persistiram nessa ideia, conseguiram as aprovações, os certificados e enfrentou uma residência de novo. De oftalmologia. Assim, não vou, esse não é o tópico do podcast, e tem muitos recursos na internet. Eu lembro, a gente pesquisou no Facebook, tinha um grupo só de brasileiros aqui nos Estados Unidos querendo aplicar, revalidar, então tinha todo o material e uns dicas, o que estudar, o que focar. Então, a gente usou muitos recursos da internet, WhatsApp, e tem vários caminhos. A gente acabou decidindo refazer. O caminho mais longo é refazendo a residência. Só que a vantagem é que, por ter os 2 médicos, fazendo outros caminhos, depende muito, são muitas incertezas. Então, a gente quis garantir fazer pelo menos na residência, depois da residência, você gradua igual um americano. Então, eu posso escolher onde eu quero fazer, onde eu quero trabalhar, e a gente quer, obviamente, estar na mesma cidade trabalhando, facilitar. E então, hoje a gente decidiu. Pode falar. Desculpa. Não, a gente decidiu esse caminho mais longo. Porque muitos perguntam para mim, mas como só tem esse caminho? Eu falei, não, existem outros caminhos. Os outros caminhos têm os seus desafios também. Principalmente médicos formados. Tem gente que faz fellow, vai fazendo outras coisas por fora até conseguir validar. William, me conta uma coisa. Hoje você já trabalha como oftalmologista ou você ainda está na tua formação? Eu estou na subespecialidade, então eu trabalho como oftalmologista, eu tenho registro, só que eu estou fazendo especialidade em córnea, então eu estou fazendo um fellow clínico, né, especializando em córnea. Então eu estou em formação ainda, mas com o que eles falam de full license, né? Eu vejo pacientes tambem. E você tem tempo para poder também estar trabalhando como oftalmologista, ou esse fellow é 100% integral? Eu diria que é 99%. É bem puxado, mas tem a possibilidade. A gente tem, por exemplo, dentro do fellow, embutido a sua própria clínica. Então, uma vez por semana, você começa a atender, e aí pode vir o que vier. E a gente também trabalha no pronto-socorro do Mass Eye and Ear de Harvard, que é um lugar, assim, é o centro, todo mundo manda os pacientes mais complexos, e então entra de tudo nessa porta de emergência. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar como emergencista. E você recebe por isso? Nesse, sim. E a remuneração, ela é interessante, William? Como é que é isso? Ela foi também um dos motivos, assim, eu gosto de falar, a motivação interna é o que vai, na verdade, te dar essa força e resiliência que você precisa nesse processo. Mas eu não diria, e logicamente tem que pesar tudo. Eu acho que o salário é diferente, pelo menos eu estava até ano passado com um salário de residente, conseguindo sustentar um apartamento. A gente teve um filho
com 2 anos de idade. Então, a gente consegue manter, diferente no Brasil, que eu lembro que na bolsa da residência mal conseguia me sustentar. Mas é um salário limitado, com certeza, e não é igual a um salário médico. Chega na parte financeira, melhora, e eu acho que a outra coisa que sempre pesa e me perguntam é a segurança, é a qualidade de vida aqui, principalmente em Boston, você consegue viver até sem carro, se quiser, porque o transporte público é bom, então é uma outra realidade nesse sentido, mas cada estado é diferente e eu diria que não foi só esse motivo, tem gente que vem, quer trocar, falar, no Brasil, ser médico no Brasil, eu quero ser médico nos Estados Unidos. Na verdade, você tem que criar a sua carreira aqui e é totalmente diferente. E eu acho que a dificuldade, o foco não seria, eu diria, se você está vindo só pelo dinheiro, por exemplo, no começo, todo mundo achou que eu era, alguns acharam que eu era maluco, porque eu deixei um consultório particular pronto, montado, né, do da meu família. pai, da família, para vir aqui fazer pesquisa Começar do zero. Começar do zero. Então, eu acho que foi parte, sim, a remuneração e a qualidade de vida, mas a outra parte é eu pessoalmente, tem que ser, cada um tem Motivação. seu objetivo, a sua motivação. Eu gostei muito dessa parte de pesquisa, como você disse, eu acabei me envolvendo numa patente, a gente fez uma patente para imagem, então eu achei muito interessante essa ideia de poder combinar o meu, a minha habilidade como médico, vendo pacientes, mas também usando a pesquisa para ajudar esses pacientes e outros pacientes do mundo todo. Então isso foi para mim, eu acho que um dos maiores motivadores para continuar nessa busca. Tanto é que eu subespecializei e ainda estou em formação. Ainda está em formação, perfeito. Ainda estou em formação. Agora, William, você está dentro de você mudar, né, de país, você deixar de atuar aqui no Brasil para ser médico fora, isso envolve muitos aspectos da vida, né? Não só o profissional, o pessoal, mas o cultural também, né? Identidade, apesar que você tem a tua mãe, né? Então, de alguma forma isso ameniza, né? Mas o que você diria, assim, que foi o mais, que te surpreendeu, o que foi, assim, mais um choque nessa nova carreira, nessa mudança, algo que foi inesperado, que você não imaginava que ia lidar? Alguma coisa aconteceu nesse sentido? Algum aspecto da cultura? Sim, sim. Eu acho que antes de entrar na cultura e na área profissional, na área de saúde aqui, é um sistema completamente diferente. Eu vou entrar nisso, mas antes também mudar de país, né, apesar de eu ter esse background, ter minha mãe americana, ajudou muito na fala informal, mas eu diria na fala profissional, eu tive que me ajustar, porque aqui, quando estão referindo a termos oftalmológicos, eles têm muitas abreviações, tem um jeito formal de apresentar, você vai fazer uma documentação. Então, eu acho que para responder essa pergunta mais objetiva, eu diria a documentação, e é um sistema completamente diferente. Então, eles focam muito, não que no Brasil a gente não foque na documentação, mas não é uma coisa que é focado desde o ensino. Aqui é muito importante a documentação. Então, a gente gasta mais tempo em frente de um computador ou documentando do que vendo o paciente. Tá? O paciente vai embora, a gente ainda está lá escrevendo e às vezes leva trabalho para casa para terminar, laudo, coisa assim. É uma coisa muito rigorosa aqui, no sentido de, o ensino é rigoroso, tem toda uma estrutura de como você apresentar um paciente internado. Então, isso foi para mim, imagina, eu, depois da residência de oftalmo, eu tive que fazer 1 ano de clínica geral, que é dentro da residência. Dentro da residência de oftalmo, eles fazem o internato deles embutido dentro da residência. Então, eu tive que voltar não só a base da medicina e atuar, mas também num sistema completamente diferente. Então, eu acho que esse foi o maior choque. A medicina aqui é diferente, não só na tecnologia, mas principalmente na parte de documentação. Eu lembro que eu estranhei bastante. E eles usam isso como uma ferramenta de ensino, que eu achei interessante também. Então, eles olham o que você escreveu
e fala, ó, você esqueceu de fazer isso. Mas você fala, eu lembro que eu falava, não, mas eu perguntei pro paciente, eu fiz isso. Falei, mas você não documentou, então não tem como saber se. Então eles usam isso como uma ferramenta de ensino, e isso eu achei muito interessante e desafiador ao mesmo tempo, porque eu não estava acostumado. A gente não está acostumado com esse rigor, né, em relação à documentação. Sim. E o que você me diria que são, assim, as principais competências que te ajudaram a crescer fora do país, né? Então, sem dúvida, todo mundo entende que a parte científica, técnica, de saber, de estudar, de estar, é fundamental, mas eu quero saber de outras habilidades, né? O que a gente chama muito de soft skills. O que você acha aí que faz diferença? Eu gostei de como você fez a pergunta, que é exatamente, são na verdade pilares, né? Uma coisa não é isolada da outra. Você tem que ir bem nas provas, você tem que ser competente, saber cientificamente e estar preparado. Mas esses soft skills, eu acho que para mim, eu vou falar pessoalmente, o que eu acredito, número 1 é resiliência, né? Você não consegue chegar, é um caminho longo, é um caminho imprevisível, às vezes acontece coisa fora do seu alcance, então você tem que estar preparado para um plano B, ou aplicar de novo, ou tentar, porque é muito competitivo e está cada vez mais competitivo. Eu acho que tanto aqui quanto no Brasil também, em termos de mercado de trabalho. Mas a segunda coisa que eu acho que eu só percebi isso mais para frente no meu treinamento, na residência de novo, é um skill importante ter, estar aberto a aprender. Assim, eu sempre, da minha turma, sempre fui mais velho, porque eu estava repetindo residência, então muitos olhavam para mim e falavam, você já é médico, e me olhavam assim como uma referência, ou para tirar dúvida. Isso me motivou, estimulou muito, querendo ou não, a estar preparado, né? Porque eu sabia que iam me perguntar. Mas eu acho que estar aberto, fazer ao contrário, não assumir que eu sei tudo e estar aberto para aprender novas técnicas ou aprender de um novo jeito, foi, eu acho, um soft skill que eu só percebi depois. Eu sempre deixei meu ego de lado, vamos dizer, e falo, não, eu não estou aqui, eles não me contrataram, eu não estou na residência porque eu fiz outra residência, eu estou aqui porque eu quero aprender. Então, e você nunca sabe, você pode estar aprendendo da pessoa mais nova que você está no último ano de residência e o cara que acabou de entrar, a pessoa, são pessoas muito inteligentes, né? Todo mundo é bem concorrido, então você acaba aprendendo muito com os outros também. E eu acho que esse foi um jeito de eu ter passado a residência também reaprendendo coisas ou aprendendo de um novo jeito. Então, estar aberto a essas coisas ajudou muito, eu acho. Mesmo porque, né, William, se a gente pensar o processo de aprendizado, ele é muito assim, como eu posso dizer, circular, como é que fala? Espiral, né? Então, muitas vezes você, no primeiro contato, você não consegue aprender tudo, né? E ele vai ter, quanto mais você sabe, mais você vai ficando mais propenso a aprender mais, né? Então, é uma segunda residência, você se colocar nessa posição, né, de aproveitar, de poder estar aberto a aprender, isso sem dúvida te coloca num foguete para levar a técnica lá para cima, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Sim. Outra coisa que eu queria te perguntar, William, até antes da gente ir para o final, se você se sente em casa, ou se você se sente um estrangeiro, como que é isso, assim? É uma pergunta bem interessante. Eu acho que estou aqui há 9 anos, né? Fiz 2 anos, quase 3 anos de pesquisa, então acho que Boston foi onde eu fiz pesquisa, fiz residência, estou fazendo o fellow de córnea, então virou em casa para mim, eu sinto em casa. O começo foi essa transição, vamos dizer, principalmente para minha esposa, que é brasileira, não tem, né, os pais dela são brasileiros. Eu lembro que a gente mudou para cá, ela ficou muito feliz quando descobriu que tinha um mercado brasileiro na esquina, ou perto de casa. Então,
eu acho que isso facilitou nossa transição, porque podia comprar, sei lá, coisas brasileiras na mesma cidade, e coisas, vamos dizer, marcas que a gente estava acostumado a Acostumado. ter em casa. Então foi uma transição, eu acho. Eu senti mais esta diferença cultural ou esse distanciamento quando eu estava fazendo pesquisa, porque na pesquisa é um bolo muito grande. Às vezes você tem estudantes de medicina, às vezes você tem, antes de estudar, você tem os que eles chamam de pré-graduandos, antes da medicina, eles fazem 4 anos de ciências básicas e O tal, então às vezes pre-med, eles né? precisam de isso, é o pre-med. E aí eles têm que fazer pesquisa, melhorar o currículo, então eles fazem pesquisa junto para melhorar o currículo. E às vezes você tem médicos estrangeiros como eu, que estão lá ou para aprender pesquisa, então você tem um leque muito grande. E lá eu senti, porque quando eu convivi com pacientes, quando eu estava fazendo pesquisa, recrutando para, não atendendo o paciente, mas recrutando para os estudos clínicos, eu lembro que tinha essa discrepância, falava, não, você não pode fazer esse exame porque é considerado invasivo, ou você encosta no olho do paciente para medir a pressão, então não pode porque você está na pesquisa, você não tem e não faziam por mal, é questão É um rigor que legal, se existe, né? acontece algum Legal, né? problema, exato, o hospital tem que ter um respaldo, então tinha que ser, então eu senti esta diferença, assim, e foi também o que me motivou, falar, eu gosto eu não quero deixar de cuidar do paciente, isso foi uma coisa que eu e minha esposa já no começo a gente traçou o plano, falando de plano B, C e D, a gente falou, e se for para outra área, ou para a indústria, ou para... E a gente, assim, estava nos planos, caso, mas, né, o plano Z, vamos dizer, mas a gente tinha muito forte dentro da gente que a gente queria atender o paciente, ter essa conexão com o paciente. Então, nos motivou a estudar mais para conseguir Para passar conseguir na nossa passar isso. prova. Que bom, muito bom. E para terminar, William, para o público que está ouvindo a gente, se a pessoa tem uma vontade, tem essa vontade de repente, estar morando fora, atuando fora, construindo uma carreira fora do país, qual pergunta assim, você acha fundamental que ela deve responder honestamente para ela mesma, né? Não para mais ninguém, né? Você na frente do espelho se perguntar, que seria isso? Sim, Se é que existe eu uma acho que, pergunta assim. pois para cada um vai ser dar uma resposta diferente, né? Eu acho que a pergunta é se você está preparado para disposto, vamos dizer, é um sacrifício, né? Fazendo residência ou treinamento médico fora, sempre há um desafio e dependendo de onde você for, como nos Estados Unidos, é bem competitivo, é competitivo para os residentes aqui dos Estados Unidos, é um dos mais competitivos, então você tem que se colocar, falar, estou preparado para... eu acho que é a mesma pergunta que um maratonista ou um atleta de alta performance faz. Não adianta você falar, não, eu vou fazer e chegar cheio de motivação e esperar que você vai correr a maratona sem nenhum treinamento. Eu acho que o preparo também, desde o preparo mental, fazer um traçado, preparo financeiro, é um caminho longo, é um caminho caro, as provas são caras. Morar aqui nos Estados Unidos também, se você não tem uma bolsa ou alguma coisa, fica extremamente caro e aí fica inviável você ficar 1, 2, 3 anos tentando esse... Então, eu diria, tem que ter todo esse preparo, mas o principal é a resiliência que vai te dar essa resiliência, é perguntar o que eu quero para mim, ou o que eu posso, se me dessem se eu tivesse essa oportunidade, o que eu faria com essa oportunidade. Para mim, sempre esse foi a motivação, o fogo interno que me fez, que me deu essa resiliência, que eu sempre quis ajudar os outros e os pacientes, e sendo médico você consegue ajudar X pacientes, né, o quanto que você consegue enfiar na sua agenda e atender durante o teu período de vida, mas se você está no acadêmico, um ensino, no meio acadêmico, ensinando outros médicos, formando outros médicos,
isso é 10, Se 100, multiplica, 100x, Perfeito. multiplica. E a outro nível acima disso, eu acho que seria a pesquisa. Se você consegue fazer uma pesquisa de impacto que vai ajudar outros pacientes do mundo todo, você consegue ajudar Ainda mais. São ainda níveis, mais. né? São Níveis de impacto, né? é, Perfeito, perfeito. E agora que eu estou no final, na reta final, eu tive muita reflexão sobre isso. Eu falei, nossa, é cansativo, né? Não vejo a hora de me formar, mas o motivo a minha motivação continua a mesma e que me dá mais. É sempre bom se reconectar e ver onde estou na vida e se você está nos seus objetivos ainda seguindo em frente. E qual que é o próximo passo? Né? Sempre tem o próximo passo. Você falou do maratona, né? Por exemplo, né? A pessoa que se propõe, né, a correr uma maratona, ela tem que ter essa vontade, claro, mas talvez a pergunta seja essa, né? No final, eu vou ficar assado, minha unha vai cair, né? Isso não tem muito glamour, né? Ninguém fala disso, Ninguém né? fala Só falam da disso, parte né? do amor, né? Levantando a medalha. Isso, Exatamente. passando pelaquela Ninguém, faixa, né? E aí mas ninguém tem os vídeos de quando estava no treinamento, né? Quando estava Isso. suando, treinando na chuva. É. É bem isso. Lá pelo 20º quilômetro, quando você fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, acho que a pergunta é bem essa, né? O quanto o meu propósito consegue sustentar o processo, né? Talvez seja Exato. exatamente sobre O propósito isso. é tudo. Se seu propósito não é, vamos dizer, forte ou significa... Por isso que é pessoal, né? Depende do propósito de cada um. Você vai acabar cansando e ter burnout e sem um propósito que você acha que vale a pena. Eu acho que, para mim, isso tudo... Perguntar, você arrepende? Eu diria que não, porque eu não foi só... eu acho que o que eu estou ganhando com isso é a formação médica, sendo médico nos Estados Unidos, mas o que eu mais ganhei, assim, fora a medalha, foi essa conquista pessoal, e foi essa jornada, aprendendo como aprender e aprendendo comigo mesmo, assim, os limites. Se você se limita, é engraçado como a gente define nossos próprios limites, né? Uhum. Se me perguntasse há 10 anos atrás, antes disso tudo, se eu iria conseguir passar por entrar tudo na isso. residência, conseguir passar ou repetir uma residência para ficar nos Estados Unidos, eu falei, imagina, vocês estão falando com a pessoa errada. Mas legal. É isso, a vida é interessante por isso, né? A gente acaba conhecendo novos horizontes e crescendo e olha para trás e a gente só tem a agradecer, mas também estender a mão. Por isso que eu sempre gostei de ensinar aos outros, que eu acho que é um jeito de aprender também, mas é um jeito de passar o bastão para frente. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, William. E estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert de Olho no Futuro.